Olá, tudo bem com você? Eu sou o Nilson, sou um amigo de Jesus e também faço parte, do ministério Permanecer aqui com as devocionais, nos canais e também do Instituto Jesus Cristo, E é um prazer estar aqui com você, tá? Hoje eu estou compartilhando com você mais uma vez as devocionais do livro Passeio na Vinha do Pastor Carlos Macorde, e hoje eu estou, aqui na cidade de São Roque, São Roque é uma cidade aqui do estado de São Paulo. Ontem eu já estava aqui e hoje continuo aqui com você compartilhando essa devocional. Eu queria ler aqui, hoje o texto que está lá em 12 de fevereiro, hoje é dia 12 de fevereiro, hoje é quinta-feira, dia 12 de fevereiro, e a pergunta aqui é: Jesus é suficiente? Jesus é suficiente? Colossenses 3,4 diz: quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Uma tentação constante tem perturbado a igreja cristã durante toda a sua existência. É a tentação de acrescentar a Cristo algo mais para apoiar o bom andamento da fé cristã. Parece que a igreja não consegue achar Jesus suficiente, como o Pai e o Espírito Santo acham. Como seria trágico realmente descobrir que Jesus não é suficiente para o cristianismo ou para o cristão? Lanço um desafio para discípulos que talvez estejam enfrentando a tentação Jesus e algo mais. Recomendo que leiam os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João como se fosse a sua primeira leitura. Recomendo que prestem bastante atenção nas declarações surpreendentes de Jesus sobre si mesmo. Então eu os desafio com duas perguntas. Primeiro, Jesus pensou que ele seria suficiente no plano do Pai para nós? E a segunda pergunta: a reação do Pai e do Espírito Santo dão a impressão de que acharam Jesus suficiente para salvar e restaurar a humanidade? Talvez você esteja dizendo: mas é claro que Jesus é suficiente, é claro que Jesus é suficiente. É claro que o Pai e o Espírito Santo afirmaram isto, é tão óbvio. E a pergunta final do autor é: será? Quando eu e você somos confrontados com esse devocional de hoje, é porque realmente, se nós pararmos para pensar, hoje a igreja cristã, muitas vezes ela cria tantas coisas que tem um Jesus e algo mais. Dá a impressão que só Jesus não é suficiente. Simplesmente eu levar Jesus a alguém talvez não seja tão suficiente. Eu preciso acrescentar algumas coisas, talvez algumas técnicas, talvez alguns recursos que eu tenha, talvez alguns métodos, algumas coisas a mais para que as pessoas sintam que realmente elas podem vir para a igreja. Mas se essa pessoa só conhecer Jesus e for levada aos pés de Jesus, será que nós estamos mostrando para ela que Jesus é suficiente? Quando você pensa em termos da sua salvação, você tem essa certeza de que, olha, eu aceitei Jesus, eu vivo com Jesus, isso é suficiente, eu estou salvo? Ou você ainda está vivendo como muitos que creem que é a sua vida, algumas coisas que você vai fazer na vida que vai te garantir a salvação? Então você precisa ter alguns comportamentos, algumas práticas para você conseguir a salvação. Quando na verdade a salvação não vem pelas nossas obras, não é pelo que eu faço, a salvação é algo de graça que eu recebo através de Jesus. Agora é claro que quem tem Jesus, ele vai querer viver uma vida de santidade. Quem tem Jesus, ele vai querer viver uma vida que realmente agrada o Pai. Mas não é a vida que ele leva que vai fazer dele um salvo. É Jesus que nos faz sermos salvos. E a vida aí é o resultado de já sermos salvos. Mas tem pessoas que parece que não creem que só Jesus é suficiente, que aceitou Jesus, ele está salvo. Ele ainda tem aquela sensação de que ele precisa fazer algo mais para ser salvo. Então a pergunta que nós temos aqui na devocional: será que o Pai e o Espírito Santo, quando enviaram Jesus, o Filho, para vir morrer no nosso lugar, será que eles também pensaram Jesus não é suficiente? Ou será que eles tinham a certeza, quando os três, Pai, Filho e Espírito Santo, decidiram que Jesus viria, eles tinham a certeza de que Jesus era suficiente, que era tudo que nós precisamos? Com certeza eles tinham isso.
Mas eu e você, nós temos essa mesma certeza? Então, eu queria que você pensasse nessa palavra, nessa devocional de hoje, e que você saiba que tudo que você precisa para viver o dia de hoje, você já tem a Jesus. Sabe, se você estiver passando provações, dificuldades, não importa o que você está passando, tudo que você precisa para vencer esse momento, você já tem, que é a presença de Jesus em você. Se você estiver diante de desafios que provam a sua fé, tudo que você precisa para permanecer firme e vencer essa situação já está em você. É Jesus. Jesus habita em você. Ele é suficiente não apenas para salvação no sentido de um dia nós vamos para o céu, mas para a salvação da vida, para aquilo que nós estamos vivendo hoje. Jesus é suficiente. Vamos orar? Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado porque Jesus veio e se entregou por nós. Obrigado porque Jesus é suficiente para nós. Obrigado, ó Deus, porque nós cremos e nós recebemos, ó Deus, Jesus na nossa vida. E tudo o que nós precisamos para o dia de hoje nós já temos, que é o Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Fica sempre aquele convite para você, né? Participa das redes sociais do Ministério Permanecer, curte esse vídeo, né? Agora você tem também o Instagram do Instituto Jesus Cristo e participa, compartilha com alguém. Amanhã a gente vai continuar com as devocionais do Passeio na Vinha. Você quer o exemplar impresso? Entre em contato com o WhatsApp aí, que vai te passar o custo, frete, vai ser uma bênção na sua vida. Deus te abençoe e amanhã nós continuamos.